Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mudanças bioquímicas e imunológicas na obesidade, né? Então, biochemical and immunological changes in obesity. Quer dizer, aí as autoras, né? Elas vão fazer uma revisão muito baseada no que acontece nos diferentes depósitos de tecido adiposo, tá? Só para mostrar então aqui para vocês, para ficar mais fácil, olha aqui, até tem quem gosta aqui tem até do ratinho, ó, né? Então aqui, né, o subcutâneo, vamos dizer assim, superficial, o subcutâneo profundo, aqui a gente tem o visceral, e aqui a gente tem o mesentérico, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando ela fala sobre tecido adiposo branco, ela distingue esses depósitos, né? O subcutâneo, que aqui está como superficial e profundo, o visceral e o mesentérico, tá? Então, ela vai falar algumas características desses, que ela só fala desses aqui, tá? Do camundonguinho a gente não vai falar. Então, vamos lá. Quando ela comenta, ela fala assim, bem, ela define a obesidade, né, excesso de tecido adiposo, o resultado de um balanço calórico positivo, esse desbalanço aí, então, claro, que é o desequilíbrio no resultado de anabolismo e catabolismo do tecido adiposo, claro, né, formando muito mais anabolismo, formando, né, gerando, e depende do tecido mais ou menos, mas hipertrofia do adipócito, em função da maior quantidade de gordura dele, e até hiperplasia, porque nos tecidos adiposos você tem, por exemplo, lá, pré-adipócito, que pode se diferenciar em adipócito, tá? Então, ela fala de, né, pode ter ínfase genética, mas a gente sabe que principalmente ambiental, né, em função, quando se fala de alimento, excesso de calorias, estilo de vida, na verdade, quando ela fala de ambientais, né, ela fala principalmente da digestão excessiva de alimentos e estilo de vida, corrigindo. Aí ela cita patologias, né, que estão associadas à obesidade, que a gente sempre ouve falar, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, sendo que das doenças cardiovasculares, ela vai falar aqui da hipertensão, é uma das que mais mata, né, mais causa morbidade, morbidade e mortalidade, doenças hepáticas, alguns tipos de câncer, alergias, né, como a gente fala, ele tem vídeo no canal sobre asma, osteoporose, sarcopenia, apneia obstrutiva do sono, então ela vai falar. Aí ela começa a falar justamente do que eu falei, dos tecidos adiposos aí, né? Ela fala, ó, o visceral está na cavidade peritoneal, entre os órgãos internos, tem o subcutâneo, eu falei, e o mesentérico aí na dobra abdominal, né? E aí que ele fala que, começa a falar que alguns hormônios são liberados daí, né, por exemplo, insulina e leptina, né? Aí ela começa a falar do tecido adiposo visceral, esse aqui, né, visceral. O que acontece? A gente está bem acostumado já a entender um pouco, né? Que o acúmulo de gordura visceral ele vai gerar inflamação crônica, produzindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TF, interleucina 6, interleucina 1 beta, e vai reduzir, ela comenta de resistino também, né? E vai reduzir a liberação de hormônios, citocinas, vamos dizer assim, anti-inflamatórios, né? Como a adiponectina, ele fala do secreted Fritz led protein, né? Que é a proteína 5, proteína SFR5, tá? E aí ele fala, começa a falar, então vai falando dessas coisas, né? Ele falando do tecido adiposo liberando hormônios endocrinoparaca, que a gente está falando aqui, né? Que essas adipocinas no indivíduo magro, o indivíduo que tem o peso normal para a altura dele, né? Essas adipocinas ajudam a controlar a homeostase do tecido adiposo do resto do organismo, só que no obeso, essas alterações que a gente falou, acabou de falar, por exemplo, aí das citocinas inflamatórias, vão quebrar essa homeostase, né? E aí vai ter um monte de coisas com uma ativação de vários tipos de célula, né? Então ele até volta um pouco aí, né? Às vezes tem essas revisões de problema, às vezes, né? Pelo menos é estilo, né? Estilo de quem sou eu para corrigir os outros autores, né? Mas às vezes é estilo, né? Pessoal, eu não gosto muito quando eu escrevo de ir e voltar, eu gosto de ir numa sequência. Então, é que eles citam um pouco ali as interleucinas pró-inflamatórias, eles voltam, falam que essas citocinas pró-inflamatórias têm a ver com a ativação da via do NF-kappa-beta, que aí ativa as interleucinas, né, da interleucina TNF, interleucina 6, interleucina, então volta, tá? Que contribui para a resistência à insulina e tal. Aí ele vai falar, que eu acho que é a parte mais bacana, elas vão falar, dos diferentes tecidos adiposos, né? Então ela fala do visceral, que ele representa o tecido adiposo mais ativo,
desses todos, porque esse visceral mais ativo, porque ele tem uma alta produção de coisas, né, de substâncias, por exemplo, moléculas pró-inflamatórias, né. Aí no indivíduo eutrófico, ele é rico em macrófagos regenerativos, M2, né, capaz de manter a homeostase, né. Então, inclusive aí quando você pega o aumento, ele tem capacidade de regeneração, a medicina usa mais de 100 anos o aumento como um tecido para cicatrização, tá. Só que quando tem hipertrofia e hiperplasia desse tecido, os macrófagos do perfil anti-inflamatório M2 passam para M1, né? E aí vai causar todo um desequilíbrio metabólico das diferentes patologias aí, comorbidades associadas com a obesidade. Aí ele vai falando, né? Elas vão falando um pouco sobre também que muda, além do macrófago, células CD4, CD8 começam a invadir o tecido, culminando na grande intensificação da resposta inflamatória, né? Aqui também nos obesos, quando se for, que é interessante também nos obesos, nesse tecido, você consegue ver marcadores relacionados a complicações metabólicas, como o TRAIL, né, que é o apoptose ligante related tumor necrosis factor, é o ligante de apoptose relacionado ao TNF, tá? E o fator de diferenciação 5, o factor, Growth Difference Factor, né, fator de crescimento, de diferenciação de crescimento 5, que é o GDF5, são marcadores, quando eles começam a aumentar, que está tendo complicações metabólicas. Então, não é só a interleucina que é um marcador, é interessante isso, né, marcador de desequilíbrios metabólicos aí. Aí ele começa a falar do tecido adiposo subcutâneo, né, que ele tem tanto, pode ter aumento no indivíduo obeso, pode ter tanto aumento de hipertrofia como de hiperplasia, como eu já falei, né, e que e aí ele mostra que é interessante que dieta de gordura em ratos, ela também estimula o perfil inflamatório no tecido. Então a gente tem muito costume de falar que esse aqui, né, o subcutâneo, ele não é tão complexo aí em termos de inflamação, tão problemático como o visceral, tá? Mas ele também há evidência que ele também pode inflamar, não tanto quanto o visceral, não tão complexo, não é tão ativo, que eu acabei de falar, que inclusive o visceral é mais ativo, mas ele também tem esses perrengues aí, né? E aí tem o mesentérico, né? Que é interessante que quando o mesentérico inflama, ele tem uma outra particularidade, que ele está mais associado a doenças inflamatórias intestinais, como intestino irritado, doença de Crohn, tá? Aí elas começam a falar agora, né, vamos ver assim, vai falando, já aproveita esse gancho aí, né, do mesentério e começa a falar da microbiota. Aí vai falando que, por exemplo, diferenciar um pouco, né, que os obesos têm uma alta taxa lá da Firmicutes, né, que são consideradas a microbiota do obeso, né, enquanto que os magros têm o Bacteroidetes, né, que é considerada, então, Bacteroidetes a microbiota do magro e Firmicutes a microbiota do gordo. É claro que tem outras alterações, né, mas essas são indicadores e da desbiose, né? E claro, então, inclusive ele fala que na obesidade também tem outras, né? Você tem crescimento de E. coli, você tem crescimento de Bacterobacillus, faeco, né, de fezes, né, Faecobacteriums, né? Então, e essas, por exemplo, E. coli, Faecobacterium e essa Bacteriobacillus, interessante que elas não relatam como. Eu creio que seja pela liberação de ácidos graxos de cadeia curta, etc., né? Mas que elas estão ligadas ao maior aproveitamento da caloria da dieta, gerando balanço calórico positivo. Uma coisa que tem que se conferir aí, estudar para os próximos vídeos, né? Então, já falamos aqui. E aí ele começa a falar, né, de outras situações aqui, por exemplo, ainda nesse perfil de alterações do intestino, falando da microbiota, e basicamente o que acontece na microbiota é que, numa microbiota saudável, por exemplo, a célula dendrítica, que é aquela célula principal apresentadora de antígeno, né, ela vai fagocitando os antígenos, os diferentes ativadores dela ali, patológicos ou não, e vai mostrando ali o sistema imunológico da região o que está acontecendo. Isso vai mantendo saudável, porque vai ativar, por exemplo, um tipo de célula que é T-helper 17. Esse T-helper 17 ali, quando é ativado dessa forma, ajuda a manter a homeostase da microbiota, da região intestinal, né? Ajuda também, em função, outra coisa, ajuda a ativar as células B, e aí vai produzir, essas células B vão secretar IgA,
que, como a gente sabe, né, IgA é a mais importante imunoglobulina quando se trata de epitélio, né? Então, tem estudos lá como o Alexandre, lá, o nosso colega da DF, né, Alexandre Moreira, que faz, por exemplo, muitos estudos com saliva e IgA, para tentar detectar, por exemplo, se o exercício intenso, etc., diminui a imunidade da mucosa, ao menos 10 minutos, o que estaria indicando aí uma possível imunossupressão. Uma linha de pesquisa grande que tem, tá, da IgA na saliva, mas a gente, IgA, tudo quanto é mucosa ali, a gente vai ter. Tá? Agora, quando você tem a desbiose, né, você vai ter uma mudança disso. Então, você vai passar a ter agora, em vez do o linfócito TH17, você começa a ter, por exemplo, outros tipos de linfócito, T também, mas aí que secreta interferon gama, é um outro perfil, né? E aí você vai produzir, vai reduzir as células esse perfil de células que produzem interferon, vai reduzir o perfil de TH17, como falei, Treg, de interleucina 22, que mantém a homeostase. E aí vai ativar, vai aumentar a produção de LPS das bactérias, aí vai inflamar, né? Porque o LPS, o lipopolissacárido das bactérias, né? Das bactérias gram-negativas, como o E. coli, vão ativar o Toll-like receptor 4, que vai ativar citocinas inflamatórias, NK-alfa-beta, todo de novo, né? A gente estava falando naquela hora do tecido adiposo, mas a mesma via vai acontecer ali no intestino, vai inflamar o intestino, permeabilidade mucosa, aquelas coisas que a gente tem, né? Então, e aí no resto do trabalho ele vai falando bastante dessa coisa de patogênese intestinal, e comenta um pouco o que acontece em algumas doenças, como diabetes, mas é bastante comum e parecido com o que a gente fala, de epidemia, hipertensão, né? Variando um pouco as coisas aí. Fala do câncer, né? E aí uma coisa interessante quando ele fala de tecido adiposo e câncer é porque quando o indivíduo está obeso, está inflamado, os macrófagos que eles querem, né? Macrófago dos tecidos adiposo próximo as células cancerígenas, passam a secretar fatores de crescimento para a célula cancerígena. E ele cita particularmente a mama. Ele fala que o câncer de mama é um câncer onde é especialmente importante o excesso de tecido adiposo fazer com que dissemine esse câncer. Então, tecido adiposo próximo ali da mama, as células da mama, como os macrófagos, vão começar a secretar citocinas que são benéficas para o tumor e para o espalhamento e a metástase dele. Tá? Então, importante isso. Quer dizer, o macrófago, em um certo contexto, é positivo para a saúde, né? Uma célula da imunidade inata. Em tumores, especialmente, ele fala, não necessariamente unicamente, mas ele fala que um em especial, que é bem conhecido essa ação, é o de mama. Quer dizer, os macrófagos mudam o seu perfil, passam para o perfil não benéfico, e além de não te beneficiar, te prejudicar com inflamação e tal, eles ajudam o tumor a crescer. Então, você vê, né? E o último ponto do artigo que eu achei bastante interessante, que é uma coisa que eu vejo, nós como profissional de saúde não falamos tanto, né? Que é a coisa da glicação, né? A gente fala muito da imunoglobulina glicada, que é uma reação de alguns aminoácidos em especial, uma reação não enzimática de carboidratos com, vamos dizer assim, proteínas, né? Com os tipos de aminoácidos. E aí você vai gerar aqueles produtos de glicação, produtos finais avançados de glicação, quer dizer, proteínas com carboidratos ali, né? Alterados. E esses produtos finais avançados de glicação, eles interagem com o receptor que em inglês é RAGE, né, que seria raiva, né? RAGE que é o receptor dos produtos avançados de glicação. Tá? Então, quando esses produtos glicados de glicação interagem com a célula, né, ele vai mudar, claro, a proteína glicada tem a sua conformação nativa, a sua função, a sua estabilidade alterada, e quando esses produtos interagem com esse receptor RAGE, ele dispara estresse metabólico. O que significa isso? Porque, de novo, gera toda uma série de quantidade de moléculas de inflamação, mas, esse que eu achei importante, por isso quis falar essa última coisa, prejudica a estabilidade, vamos dizer assim, os mecanismos de reparo de DNA. Tá? Então, quer dizer, a pessoa fala assim, sua hemoglobina glicada está alta. Então, a gente, como profissional de saúde, tem que falar, olha, isso provavelmente sugere, né? Provavelmente não, sugere que outros produtos de glicação fora a hemoglobina estão presentes no seu organismo, estão aumentando, estão acontecendo. E esses produtos de glicação avançados aí, né, que é essa combinação de proteína modificada estruturalmente, estabilidade, a função, pelos carboidratos, pelo excesso de glicose, pelo excesso de carboidrato, vai fazer com que, ao se ligar nas células,
suas células têm um problema. Como? Elas vão começar a ter um estresse celular, porque, entre outras coisas, elas não vão conseguir reparar o seu DNA, tá? E fica aí a dica, né? Reparo de DNA, falta de reparo de DNA, a gente fala em vídeo, algumas coisas aqui, tá ligado, muito ligado, a gente sabe aqui tipos de doença, né? Mais de 200 diferentes, e são os cânceres, as neoplasias, tá? Então, para a gente finalizar, aqui ele mostra, né, eu vou deixar aí para depois vocês olharem com cuidado, parar na tela aí e tal, né? Mas ele faz aqui os marcadores, ó, da gordura visceral, quais são os marcadores, o que eles causam? Resistência à insulina, disfunção mitocondrial, inibição da lipólise, ó, acúmulo de gordura visceral, no subcutâneo, né? Então você tem aqui todos eles, os nomes, né? O RIF, fator induzido por hipóxia, né? O macrófago M1 aumenta, o inflamatório, e eles vão causando isso, inflamação, mudanças metabólicas, hipertrofia da adipócito, resistência à insulina, e até no mesentélico aqui. O que está acontecendo quando ele hipertrofia e tem hiperplasia? Até parece propaganda de um livro antigo meu, né? Hipertrofia e hiperplasia. Fazendo comercial, nem adianta que o livro já esgotou. Infiltração, não adianta fazer propaganda, né? Infiltração de macrófagos, tá? Então, diferente desse. E aqui ele faz dois gráficos, né, infográficos, desenhos interessantes, para mostrar como é a leptina no indivíduo saudável. Então, a leptina liga no receptor aqui, ele fala long stand, um receptor de ação longa, e aí esse receptor é fosforilado, né? Então, primeiro o receptor ativa a PK3 quinase, a JAK quinase 2, e aí ativa a tirosina, né? Desses aminoácidos aqui, 985, 17, 11, 38, e aí essa STAT3 aqui, né? Que tem aí o nome dela, nunca lembro do que é exatamente STAT3, que é ativador de fator de transcrição. E aí a leptina tem todos os seus efeitos, né? No sistema nervoso, saciedade, aumento de gasto calórico, homeostase. Mas que no obeso, a leptina, apesar de tentar ativar direitinho a via da PI3K-jaquinase, ela começa a querer ativar, mas esse SOX3 aqui, que é um ativador de citocinas e tal, eu marquei todos os nomes, só para você ver que eu não falei, ó. O SOX é citoxina signaling protein, né? Então aí vai. O STAT3 é transdutor e ativador do sinal de transcrição. 3, tá. E aí, ativando aí o STAT, prejudicando a ativação do STAT3, você não tem mais as funções adequadas da leptina, vai ter resistência à leptina e, como consequência, tem todo o acúmulo aqui de um monte de moléculas que basicamente são inflamatórias, tá? E o mesmo vale aqui, ele fez aqui uma representação do magro e do obeso da ação da leptina, e aqui tem uma representação do magro obeso da insulina, resistência à insulina. Então você vê aqui, né? A insulina normalmente se liga no seu receptor, ativando serina, né? Fragmento aqui, aminoserina nessa posição, tirosina nessa posição, e aqui vai. E aí ativa GLUT4, que a gente conhece bem, ele se transloca e captação de glicose. Mas, quando você começa a ter, por exemplo, circulando em excesso, como a gente viu aí que está no caso do obeso, as citocinas aqui inflamatórias, né? E, por exemplo, muito ácido palmítico no tecido adiposo, por exemplo, você vai ter o quê? Na verdade, você, no tecido adiposo, no músculo esquelético, né? Você vai ter bloqueio dessa via. Você não vai conseguir, ó, repara que você não está fosforilando, não está colocando fosfato aqui, ó, nas tirosina. E o glúteo não vai translocar de forma adequada, vai caracterizar o caso de resistência à insulina. Então é isso, né? Um vídeo um vídeo de um trabalho que, assim, embora se fale de uma coisa sobre sistema imune, inflamação, e aqui alguns vídeos a gente cita essas coisas de sistema imune e inflamação, eu achei esse trabalho interessante porque ele faz uma separação, por exemplo, dos tecidos adiposos, que a gente falou, né? Subcutâneo, mesentérico, visceral, e quem quiser ler o trabalho, ele meio que individualiza as mudanças que acontecem em cada um e as consequências. Então, por exemplo, fica bem evidente aquela coisa do visceral tá ligada a algumas coisas como resistência à insulina, tal, mas não tanto, talvez, ali aquela coisa do intestino, enquanto o mesentérico, quando está alterado, está mais envolvido com alterações das patologias intestinais. E aí, uma outra coisa que eu achei interessante é a ação que ele faz ali em discutir, elas, né, as autoras, fazem em discutir ali a glicação de proteína, que é uma coisa que a gente fala muito, usa como exame aí, algumas coisas, mas não dá muitas vezes, não, vamos dizer lá, né, não fornece conhecimento adequado para o cliente, para o paciente, dizendo, olha, isso aqui está acontecendo em outros lugares, tá? Então é isso, pessoal, eu espero aí que o vídeo contribua de alguma forma, que vocês tenham gostado, mas como eu sempre falo, gostando ou não,
deixe seu like, convide seus amiguinhos aí para conhecer o canal e até um próximo vídeo. Abraço!